Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina de município e arranjos interfederativos da gestão pública municipal, da nossa especialização. Esse é o nosso quinto e penúltimo encontro, nossa quinta e penúltima aula. No primeiro encontro a gente falou sobre a disciplina, sobre como funcionam os métodos de ensino-aprendizagem, a metodologia. No segundo encontro a gente falou sobre a formação do Estado, sobre a administração pública, como ela funciona a partir de sua governança estatal. A gente falou no encontro seguinte sobre a federação, sobre o viver em sociedade, sobre a Constituição Federal e sobre os entes federativos. E no último encontro a gente falou sobre o município dentro do sistema político brasileiro. O município enquanto um ente federativo autônomo e que possui determinadas funções e competências dentro do sistema político nacional. Então na aula de hoje a gente vai falar sobre a Lei Orgânica Municipal. Vamos dar um enfoque nessa questão legislativa, nessa questão também de fiscalização e gerenciamento da administração do executivo dentro do município, que é regido, que é balizado pelo que a gente chama da Lei Orgânica municipal, uma espécie de constituição do município. Então a gente vai falar hoje especificamente sobre isso. Então a primeira coisa que é importante lembrar é que o município ele é um ente federativo autônomo e descentralizado, descentralizado nas suas competências, nas suas incumbências, naquilo que ele deve gerir enquanto um ente da União, um ente da Federação, da República Federativa do Brasil. Então é importante lembrar desses aspectos voltados para a estrutura municipal. No Brasil a gente tem 5.570 municípios espalhados ao redor do país que possuem essas mesmas características. Então é importante entender essas especificidades que são compartilhados por todos eles, que possuem todos características individuais, que possuem particularidades, que possuem também prerrogativas legais, principalmente através da sua legislação municipal. E é importante entender isso porque a Lei Orgânica Municipal ela vai dar conta exatamente dessas singularidades, daquilo que a gente veio falando desde o nosso primeiro encontro, de como o município ele deve atender às necessidades, às exigências, e principalmente garantir os direitos da sua população, do seu povo, daquelas pessoas que estão em seu território. E essas competências constitucionais a gente fala normalmente ligada à Constituição Federal, que é a legislação máter, que rege todas as outras legislações, mas também existem as legislações estaduais e também municipais. Então, o município ele deve obedecer essa tríade de constituições e legislações que estão tanto no seu âmbito específico municipal, como também acima deles, do âmbito estadual e principalmente do âmbito federal, que é o que vai reger. Não é possível fazer legislações, trabalhar dentro do espaço jurídico competente e legal, se você age de maneira a ir contra o que está na Constituição Federal e, no caso, o município também contra o que está na Constituição estadual, de determinada região do país. Então é importante sempre pensar nisso, aquilo que o município propõe fazer, aquilo que está determinado dentro das suas competências, da sua Constituição, da sua legislação, da sua lei orgânica, não pode ir de encontro, não pode bater de frente, não pode não cumprir aquilo que está previsto nas suas legislações, digamos, superiores, suas legislações acima. Então o município ele exatamente ele cumpre fazer essas realizações locais com vistas aos interesses da população, aos interesses das pessoas que estão em seu território, pensando principalmente a partir das suas necessidades que cada região, que cada município vai ter. Então, quando a gente pensa a Constituição Federal, o acesso à educação, o acesso à saúde, evidentemente que há questões que são compartilhadas por todos os municípios, mas a gente vai ver hoje exemplos que foram considerados específicos por alguns municípios em nosso país e que foram buscadas alternativas para que possa se garantir alguns direitos que estão garantidos nas constituições, no caso federal, e a gente vai ver um exemplo de João Pessoa até que está garantido na sua Constituição estadual, lembrando que sempre obedecendo a Constituição Federal de 1988, que é atual e vigente, que nos rege. Então, como a gente falou até na aula anterior, sobre a Lei Orgânica Municipal, que é a legislação, a Constituição Municipal, aquilo que rege a governança,
aquilo que rege os modos de fiscalização, os procedimentos municipais, né, tanto para os vereadores como para o prefeito, e é obrigado a agir dentro dela. Então, mesmo que não estejam específicos na Constituição Federal ou na Constituição estadual, a administração pública do município ela deve sempre agir também de maneira a garantir e de maneira a respeitar a sua lei orgânica municipal. Então, como vocês estão vendo nessa imagem, né, a gente tem a lei orgânica municipal, que ela tem que respeitar a Constituição Estadual, que por consequência também tem que respeitar a Constituição Federal. Então esse é um triângulo, né? Se a gente pensa numa pirâmide, a gente teria que pensar a Constituição Federal como uma base, mas aí teria que inverter a pirâmide, porque ela é a base, mas ela está acima, ela é, né, o que rege as demais, né? Então a gente teria uma Constituição Federal que tem que reger todas as outras leis e constituições estaduais e as leis orgânicas municipais do nosso país, né? Então, ela serve principalmente, essa lei orgânica, não só para garantir, mas também para definir os procedimentos, os métodos, as formas de agir, as formas de fiscalizar, as formas, né, explicando de uma maneira mais básica, as formas de gerir o recurso público municipal. A gente viu no encontro passado, né, que o município ele tem algumas formas de arrecadação tributária, né, algumas formas de arrecadação financeira, e também vem recursos dos outros entes federativos, o Estado, né, e a União, e a lei orgânica ela ajuda o município a se guiar dentro desse modo de gerir os recursos públicos, né? Tem alguns aspectos que o prefeito e que a Câmara dos Vereadores não pode descumprir se tiver previsto na sua lei orgânica municipal. Eu trago aqui um exemplo, eu tinha acabado de citar do caso de João Pessoa, né? Então, como vocês estão vendo aí na tela, né, o município de João Pessoa ele resolveu promover ações voltadas aos direitos humanos, né, e combates contra a discriminação da comunidade LGBTQIA+, né? Esta lei, então, ela é complementar, né, ela se adequa a até um artigo da Constituição Federal, quando a gente falou, né, que defende que no Estado deve ter uma ausência de qualquer tipo de preconceito e de discriminação. Então, se o município, e aí pode ter acontecido, né, identificou esse problema, né, ele está tentando resolver através de uma lei que promove ações para que esse problema de discriminação contra essa comunidade seja sanado, né? E é interessante perceber que ela dialoga com uma lei estadual, né? Já existia uma lei estadual no estado da Paraíba, no caso, onde fica o município de João Pessoa, que para promover, né, uma menor discriminação e para promover ações voltadas aos direitos humanos à comunidade LGBTQIA+, foi estabelecido que as empresas, os estabelecimentos, né, do Estado colocassem placas avisando que aqueles estabelecimentos dentro daquele Estado não ia se permitir qualquer tipo de discriminação e de ato discriminatório ou de preconceitos contra essa comunidade. Então, a lei orgânica municipal ela é fundamental para o ordenamento, né, dessa Constituição local, para definir as formas de agir da administração pública municipal, né, e aí sempre prezando por revelar, né, por ficar evidente dentro dela das suas formas de atuação, das suas formas de agir, das suas formas de se autorregulamentar, de gerir os recursos, das suas formas de fiscalizar, sempre lembrando que devem aparecer, devem resplandecer as suas características locais. Então, você tem municípios mais rurais, municípios mais urbanos, ribeirinhos, isso tem que estar previsto, né? Se há alguns problemas sanitários nesse município, talvez é possível colocar, né, é possível enfatizar isso na sua lei orgânica municipal, destinando mais recursos, de onde vêm esses recursos, aumentando ou não alguns tributos, e aí com essas justificativas, porque há um problema a ser sanado. Então, se você tem alguns problemas sanitários em alguma região, a gente pode, né, pensar que a lei orgânica pode, né, destinar um maior recurso para que esse problema seja sanado, para que isso seja uma prioridade, né, na gestão, na governança municipal. Evidentemente, né, a administração pública, e no caso a administração pública executiva do município, principalmente, né, a partir do prefeito, mas também com a fiscalização dos vereadores, que podem propor leis, podem propor ações nesse sentido. A gente tem que pensar que esses recursos podem ter uma prioridade, não tem como haver uma obrigação, em alguns casos sim, né, quando há um problema muito específico que você quer resolver, mas para você deixar de maneira mais perene, mais longa, se for uma situação recorrente, problemas recorrentes, se pode pensar que a lei orgânica ela pode amarrar
algum recurso, né, financeiro vindo do governo estadual, vindo do governo federal, né, vindo da União, ou mesmo através da arrecadação própria do município, para que seja de maneira perene, que seja dedicada, que seja destinada à resolução desses problemas que são de determinadas características daquele município, digamos assim. E quando a gente fala, né, quando a gente vai especificar, né, sobre essa Constituição Legal no município, é importante entender que um dos capítulos, né, da Constituição Federal, o capítulo 4, ele vai abordar especificamente sobre os municípios, né? O primeiro artigo desse capítulo, que é o artigo 29, né, ele vai falar especificamente sobre o tempo dos mandatos dos prefeitos, do vice, dos vereadores, também sobre a remuneração, o teto, né, dessa remuneração, o percentual, sobre a quantidade de representantes na Câmara Municipal, né, da parte legislativa, como essa conta é feita, como essa contagem deve ser feita, a partir do tamanho do município. Então, é importante entender que essa Constituição Legal, então a lei orgânica do município, não pode também agir contra a essas regras, a esses preceitos que já estão impostos, já estão aprovados, já estão, né, tramitados e exigidos na Constituição Federal, a partir principalmente do capítulo que fala especificamente do município. Então, tem algumas questões que a lei orgânica ela não pode, né, ela não tem uma abrangência total, ela não tem uma autorregulamentação total no momento que ela não pode contrariar alguns aspectos que estão na Constituição. Por exemplo, o tempo do mandato, né, quantas pessoas podem ser eleitas, a forma que vai acontecer a eleição, né, quantos vereadores devem compor a Câmara Municipal, né, qual o salário, né, e aí a gente tem uma possibilidade de ajustes, né, mas qual o salário do vereador, do prefeito, né, do vice-prefeito. Então isso tudo já está amarrado dentro da Constituição Federal, a partir principalmente do seu capítulo, do capítulo 4, né, mas do seu artigo 29. E já no artigo seguinte, no artigo 30, já se vai falar sobre as obrigações do município, né? Sobre as obrigações, né, legais do município, né? A primeira obrigação é exatamente suplementar a lei federal, né? Suplementar a lei estadual, ou seja, né, você pegar aqueles preceitos que estão muitas vezes de forma abstrata e você propor de maneira mais direta, de maneira mais ativa, de forma a gerenciar, né, a partir dos interesses e das necessidades locais, né? Então, por isso que a Constituição Federal e por isso que a Constituição Estadual às vezes é mais ampla, né? Às vezes ela é mais lato, né? Em um sentido mais amplo, no sentido mais lato, em que se permite que o município ela tenha alguma forma de manobrar, no sentido, não no sentido negativo, mas no sentido de você conseguir planejar e gerenciar algumas formas de atuação direta, pensando especificamente nos interesses daquela população, dos interesses daquela região. Outra obrigação municipal está dentro da lógica de instituir, arrecadar e aplicar os recursos advindos dos impostos, né, daqueles tributos que eles são competentes. A gente citou na aula passada, e vocês lembram muito bem, do ISS, né, que é o Imposto sobre Serviço realizado no município, do ITBI, que é o Imposto de Transmissão, né, e Transferências de imóveis no município, né, os imóveis estão em territórios municipais, e também o IPTU, que é um imposto anual que se paga exatamente pela propriedade daquele imóvel, né? Então, a competência municipal está em tanto instituir, tanto aplicar esses tributos, como também, né, de maneira a beneficiar a população, gerenciar da melhor forma possível esses recursos que são advindos desses tributos e garantindo que o município possa cumprir as competências que lhes foram atribuídas, principalmente pela Constituição Federal de 88. Né? Deu mais autonomia, mas também dá mais competência, né? Há uma descentralização das competências, ou seja, há obrigações que o município tem que cumprir. Esse recurso não vem apenas do governo estadual e da União, mas vem também da arrecadação própria, através desses, né, tributos, como citei agora. Uma outra obrigação, né, uma outra função municipal é exatamente você criar ou reestruturar distritos, caso seja necessário, né, caso a depender do tamanho, né, do município, da densidade populacional do município em algumas regiões, você pode dividir, você pode criar e você pode também depois suprimir distritos, gerenciar isso da melhor forma possível para que facilite exatamente o gerenciamento de recursos, de interesses, de especificidades
da sua cidade, né? Óbvio que a gente sempre fala dessas obrigações que devem respeitar as leis federais e estaduais, né? E além disso, ele deve organizar e prestar serviços públicos, né? E existe um serviço público essencial que a gente lida de maneira mais direta no município, que é o serviço de transporte público. Então, caso o município não consiga dar conta, pode-se fazer uma parceria público-privada, pode-se fazer concessão pública, né? Você dá o direito da empresa privada, né, garantir o serviço, e aí sempre tentando garantir o melhor serviço possível para a população, para os habitantes do seu município, né? Então, uma das obrigações municipais é garantir esse serviço essencial, né, o serviço público essencial de transporte público, né, seja de maneira direta, né, ou seja de maneira através de concessões públicas de transporte. E por fim, a gente pode citar que o município ele deve manter, né, e prestar outros serviços, como serviços de saúde e serviços de educação, que agora lhes são de competência, né, agora lhes são obrigados a serem cumpridos, e que, óbvio, em parceria, nesse caso, em cooperação e parceria com o Estado, né, e a União, né? E vem recursos desses dois entes federativos, né, em relação ao município, que é o Estado e a União, exatamente para que ele possa garantir, gerir e prestar serviços de ensino, no caso do município, principalmente do ensino fundamental, mas tem também em outros casos ensino federal, por exemplo, ligado ao município, e no caso de saúde, que as UBSs, por exemplo, né, que são e devem ser geridas, né, pelo município. São competências que lhes foram incumbidas a partir da Constituição Federal de 88 e que, né, em seu artigo 30, obriga de fato a esse gerenciamento mais direto, a essa competência descentralizada, embora sempre, quando a gente fala isso, de maneira interdependente, né? Nesse caso, a saúde e a educação interdependente com o Estado e com a União, que sempre vem recursos. A gente citou nas aulas anteriores, né, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, por exemplo, que vem recursos estaduais e recursos principalmente federais para que seja gerido da melhor maneira possível a alimentação dos alunos nas escolas públicas da nossa República Federativa do Brasil. Bom, quando a gente fala da lei orgânica, né, que é uma espécie de constituição do município, é importante entender que ela não deve ser estanque, né? Ela não deve ser, né, travada, ela não deve ser antiquada, né? Ao contrário, ela deve existir exatamente diferente da Constituição Federal para se atualizando com muito mais rapidez ao longo dos anos, né? Ela precisa de 2/3 de aprovação da Câmara Municipal, né, da Câmara dos Vereadores, e essa aprovação deve dar conta não só de leis que surgem, né, quando surge uma lei federal, para ela ser adequada da melhor maneira possível, como, né, é uma das obrigações do município exatamente suplementar, né, ou seja, mostrar como é que vai ser ativo, ou mostrar como é que essa questão federal, de garantia federal, ela vai ser operacionalizada, né, no município. Então é importante entender isso, né, que a lei orgânica municipal ela tende a ser, né, mais atualizada, ela tende a ser mais atualizada pensando numa operacionalização, numa suplementação daquilo, né, de uma especificidade, né, que a gente encontra nas leis federais, nas leis estaduais. A gente tem recentes discussões, por exemplo, sobre a sustentabilidade, né? Então, como é que a administração pública municipal vai lidar com isso, principalmente relacionado, né, saneamento básico, esgoto, ao lixo, por exemplo, né? A gente tem também a lei de acesso à informação. Então, como é que a administração pública municipal, né, vai propor, né, melhores formas de transparência ativa, não só transparência passiva, né, através da lei de acesso à informação, como a gente falou na aula passada, né, transparência ativa é quando você não precisa nem da demanda da população, você já disponibiliza para acesso amplo aqueles conteúdos, então os projetos de lei. A gente viu, inclusive, alguma parceria na aula passada, né, de uma região metropolitana que estava desenvolvendo parcerias exatamente para tornar mais transparente as suas atuações de governança, né? Pensando em tornar mais transparente, facilitando a fiscalização, facilitando, né, a prestação de contas, que a população possa acompanhar de maneira mais detida. Então essas leis que são mais amplas, esses aspectos que surgem de maneira mais contemporânea até, e pensando também no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento, né, ambiental também, esses são aspectos que são e devem ser considerados cada vez mais nas leis orgânicas de cada município do país, adaptados e ajustados às suas realidades. Então, dessa forma, a gente pode dizer que essa lei orgânica municipal ela é resultado exatamente da autonomia e da descentralização de competências que foi dada
pela Constituição Federal, né, que exige, né, que passa ou que perpassa por uma governança. Então é uma administração pública que tem uma liberdade para propor projetos, propor ações, mas que não fuja muito dos interesses municipais, né, dos interesses e da realidade de cada município. Então, embora a administração pública, né, ela possa alterar suas formas de governança, é importante entender que ela não pode contrariar aquilo que já é decidido ou aquilo que está na sua lei orgânica como prioritário para o município. Então, se a gente tem um município que ele prioriza, por exemplo, né, ações de empoderamento, de facilitação, de promoção de direitos humanos para uma comunidade LGBTQIA+, a gente tem que entender que essas ações devem ser promovidas de maneira perene, né? Não pode haver um governo que não promova essas ações, porque é algo considerado prioritário. Então, se a gente tem um município que percebe, né, que tem que ter um constante desenvolvimento da distribuição de água, do saneamento básico, de tratamentos de esgoto, né, então isso também tem que ser uma prioridade municipal, independentemente, né, das governanças da administração pública que venham a surgir e que vão ter sua liberdade para tratar isso de maneira distinta das administrações anteriores, mas que não pode, de maneira nenhuma, se está prevista na sua lei orgânica municipal, não pode agir contra aquilo que está decidido, a não ser que haja uma atualização, uma alteração dessa lei. A necessidade de ter uma boa governança é exatamente que os interesses da população sejam atendidos da melhor forma possível, né? Que a gente consiga dar conta das necessidades e dos direitos a partir das especificidades que aquela população ela exige, que aquela população ela espera da administração pública. E por isso que a governança ela tem que ser bem trabalhada e bem pensada de acordo com o que já está previsto na Lei Orgânica Municipal, que reflete esses interesses, esses direitos, né, e essas especificidades, particularidades e singularidades municipais que existem, né, dos mais de 5.570 municípios do nosso país. Sobretudo para que os resultados dessas ações, né, municipais da administração pública impactem, né, de maneira positiva na vida da população, porque é isso, né, isso que a gente viu desde a Constituição Federal, né, ela serve para garantir um viver bem em sociedade, mesmo na diversidade, de maneira harmônica, de maneira, né, articulada e pensando nas particularidades, nas diversidades que existem dentro do nosso território, né? Pode ser tanto território federal, mas a Constituição Federal serve também para a gente pensar no nosso território municipal. Eu vou mostrar esses dois exemplos aqui que vocês, né, já estão vendo na tela, que são da cidade, né, da Prefeitura de São Paulo, né? Esses dois exemplos, eles demonstram como o município, né, de acordo exatamente de uma lei orgânica que previu, no caso de São Paulo, necessidade de atenção constante, né, à saúde pública, né, ele precisou se atualizar, né, para atender às necessidades da sua população, da capital de São Paulo, né. Em 2015, por exemplo, uma lei foi lançada para conter e combater o mosquito do Aedes aegypti, né, que transmite dengue, zika, chikungunya e febre amarela, né, a partir da ação da vigilância sanitária. Então, como há um interesse constante nesse assunto na capital paulista, foi possível até atualizar essa lei, né, percebendo que aquela lei de 2015 ela deu conta até certo ponto do que eles pensavam e precisavam, mas depois de 3 anos, né, já em 2018, foi preciso fazer uma lei complementar, né, para ampliar as ações de combate nesse sentido, né? E nesse caso, a lei de 2018, ela envolve, como vocês estão vendo, as ações das escolas, né, da rede municipal da capital de São Paulo, do estado de São Paulo, com a finalidade, principalmente agora, de conscientizar os mais jovens, né, sobre o mosquito transmissor dessas doenças que eu citei, né, das arboviroses. Então, a gente percebeu em um primeiro momento, em 2015, uma necessidade de dialogar com a administração pública a partir da vigilância sanitária e, posteriormente, de uma conscientização da população mais jovem que possivelmente não estava, né, aderindo, não estava, né, contribuindo de maneira positiva para que esse mosquito ele fosse, né, combatido, ele fosse não consiga se desenvolver, se proliferar. E como a gente vem sempre frisando, né, principalmente na aula de hoje, mas também já falamos disso em outras aulas, né, o município ele precisa não só da arrecadação própria, mas de um bom diálogo, de uma boa interação. A gente falou disso no encontro anterior, até com, às vezes, viagens, né, de vereadores, de prefeitos, né, de secretários
municipais para dialogar melhor com deputados estaduais, com governadores e até com, né, senadores e deputados federais, né? Existe essa possibilidade de articulação para garantir maior recurso para o município e garantindo maior recurso que também o município consiga exigir e consiga colocar em prática, né, as suas competências da melhor forma possível, ou seja, daquilo que é exigido pela Constituição Federal, que o município consiga, né, atuar da melhor forma possível junto à sua população. Então, para isso, além dos tributos que a gente falou, né, da arrecadação específica pecuniária do município, né, através do ITBI, ISS, né, IPTU, por exemplo, a gente tem também repasses, né, dos outros entes federativos constantes, né? Não depende apenas dessa articulação dos líderes, dos representantes políticos, né? Existem, né, políticas públicas que garantem repasses constantes. Por quê? Da mesma forma que se descentralizou e se deu autonomia ao município, a União e o Estado eles não podem, né, se desresponsabilizarem. Tem que haver essa responsabilização de forma conjunta. Então, o município ele atua de maneira direta, né, na população que recebe essas ações, mas o Estado, né, e a União eles têm também que prover financeiramente, além dos recursos próprios do município, para garantir que essas distribuições de competências que foram estabelecidas com a Constituição Federal de 88 sejam garantidas, né, para que o município tenha condições de fato de realizar uma boa educação municipal, uma boa saúde para a população, né, que consiga, através de um saneamento básico, até que a população adoeça menos, que tenha uma maior produtividade de vida, não apenas de trabalho, né? A gente viu também que o trabalho, né, está dentro o valor do trabalho, né, está dentro das competências da Constituição Federal. Então, é importante que o município ele garanta um bom transporte, né, para as pessoas. Isso tudo envolve um desenvolvimento humano, municipal, social e econômico. Então, o município, para desenvolver isso de maneira mais eficiente, de maneira mais eficaz, ele precisa também, além de seus recursos próprios, ter sempre, cada vez mais, como tem, né, e não pode deixar de ter, é algo que acontece de forma perene, contínua, regular, que é o repasse financeiro, o repasse de recursos do Estado e da União para o desenvolvimento de programas e políticas públicas, né, principalmente daquilo que está dentro da competência do município, como a gente viu, né, no encontro passado, distribuição de água, né, saneamento básico, transporte, educação, saúde, segurança pública também, né? Então a gente tem algumas questões que devem ser consideradas sempre dentro desses repasses financeiros para a execução do município. E a boa governança municipal, né, um bom gerenciamento desses recursos com vistas às necessidades e aos direitos da população, eles passam a partir de 5 temas, né? O primeiro tema é da ética pública, então deve-se agir de maneira ética, de maneira, né, a respeitar o processo administrativo público também no âmbito municipal, né? Então essa boa governança municipal ele prescinde de uma ética, de uma boa ética pública na parte de gerenciamento, principalmente, né, de gerenciamento dos seus recursos públicos. E essa ética para bom gerir também parte de planejamento e proposição de políticas sociais, né, políticas públicas, de políticas que sejam específicas para a sua região, específicas para o seu município. Então, às vezes você percebe que seu município ele precisa, né, de um olhar mais atento para uma questão sanitária, ou um olhar mais atento para uma questão social, como a gente viu no caso hoje do município de João Pessoa, mas a gente pode ter outros municípios que tenham atenção maior, por exemplo, a violência contra a mulher, digamos que seja um município que tem um índice mais alto, mais elevado, recorrente de violência contra a mulher. Então, é possível também pensar isso de maneira articulada, município, Estado, né, para garantir a segurança das mulheres. Então, isso tudo tem que ser pensado a partir de políticas públicas sociais e moradia, né, uma garantia constitucional. Então, como é que o município ele pode prover um bom uso do solo, outra característica, né, ligada ao município que a gente viu nos encontros passados. Então, como é que pode garantir um bom uso do solo, como é que pode garantir moradia? Existe um problema desse no município, né, ou é um município que não tem esse tipo de... A gente pode pegar o município de São Paulo, né, quantas pessoas que estão em situação de rua, né, quais são as políticas públicas, as políticas sociais do município para o enfrentamento desse problema. Uma outra forma de boa governança é a gestão fiscal do município. A gente viu também nos encontros, né, em outras aulas, né, exemplos de como alguns municípios eles estão propondo ações de boa governança, né, boa prática de governança municipal, como a gente está falando aqui, tornando mais transparente, tornando, né, uma prestação de serviço
de forma que a população possa fiscalizar, que possa acompanhar, não só depois de ser feita, mas até antes, né? Então, há municípios no Brasil já que apresentam suas propostas que vão ser realizadas no ano seguinte e vão fazendo a prestação de contas, né, etapa por etapa, para que a população possa acompanhar, isso tudo de maneira transparente, né? Então é importante que a gente possa realizar essa boa gestão fiscal também, né? Um bom uso do recurso, do recurso financeiro, do recurso que é arrecadado pelo município, do recurso que vem do Estado da União, isso de maneira também articulada com a Lei Orgânica Municipal, né, que pode definir as suas prioridades, que pode definir seus problemas mais urgentes, pode definir seus problemas mais, né, a longo prazo, seus problemas mais perenes, e que esses problemas devem ser resolvidos. Então isso está ligado a uma boa governança municipal, essa gestão fiscal eficiente do município. Além disso, né, e aí pensando também de forma articulada com a Constituição Federal, que garante uma sociedade mais igualitária, mais justa, né, a gente tem um aumento de uma justiça social, né, então uma diminuição da desigualdade. A gente viu isso também na Constituição Federal, né, a diminuição da miséria, da marginalidade, da desigualdade social, uma sociedade livre, justa, igualitária. Então isso também é uma forma de você, né, fazer uma boa governança municipal através desse aumento da justiça social, né, garantindo ou tentando garantir uma maior igualdade nos direitos, de uma igualdade no acesso aos bens e serviços públicos que são garantias do Estado e que muitas pessoas não podem ficar sem, né, de forma desigual enquanto outras pessoas têm. Então isso é uma forma de boa governança municipal, é você promover e aumentar a justiça social no seu município, que está ligado também, né, a um bom planejamento, a uma boa gestão de políticas públicas sociais, como a gente citou aqui. E por fim a gente tem o nosso último exemplo, que é a estratégia de parcerias, né? Na nossa última aula, na nossa próxima aula, a gente já citou em alguns outros momentos, né, como é que acontecem as parcerias, principalmente no encontro passado, quando a gente falou das regiões metropolitanas e das associações, né, das relações intergovernamentais, mas no nosso próxima aula a gente vai falar das parcerias que o município, né, atua de maneira mais direta, que o município faz através do consórcio, né, através de parcerias público-privadas, então formas de associação que o município faz. E por que faz? Bom, faz, evidentemente, para que consiga garantir aquilo que é previsto como sua competência. Então, se o município deve fazer e não consegue fazer de uma maneira plenamente satisfatória, ele pode não, ele até deve, né, arranjar essas parcerias e arranjar essas formas de cooperação para que sejam desenvolvidas e para que a população seja da melhor maneira atendida o seu direito, né, o seu desejo, os seus anseios. Uma necessidade, né, que eu vou mostrar agora, vocês estão vendo na tela, de apoio, né, entre os entes federativos, está neste caso da rodoviária de Porto Velho. Ela era de responsabilidade do governo do estado de Rondônia, né, mas como não foi possível realizar as ações previstas, né, para sua modernização, depois de alguns anos, a concessão que era do estado foi transferida para o município, né? Então, embora o Estado apoie, né, para finalmente dar conta dessa demanda do transporte, né, daqueles que circulam na capital, né, de Rondônia, através da rodoviária, né, então, para que aconteça essa modernização, houve um acordo entre o município e o Estado, embora fosse inicialmente de competência estadual, mas a situação estava tão difícil de ser sustentada, que foi concedida ao município, que aceitou essa competência, desde que, óbvio, a gente veja alguma forma de parceria e alguma forma de retorno também fiscal e financeiro do município do Estado, para que o município consiga dar conta daquilo que era responsabilidade inicialmente do Estado, mas agora é de responsabilidade municipal. Então, para a gente fechar a aula de hoje, né, lembrando que essa lei orgânica municipal é uma espécie de constituição do município, que é aprovada por 2/3 da Câmara dos Vereadores, que ela deve se atualizar de maneira constante, né, para garantir não só aquilo que já estava previsto na Constituição, mas também federal, né, mas também na Constituição estadual, nas leis. Ela atua nessa lei orgânica de maneira suplementar às constituições e leis superiores a ela, então ela deve também promover e colocar em prática aquilo que está previsto nesses outros documentos, né, oficiais do nosso Estado.
deve também garantir de maneira a atender de melhor forma possível as necessidades e aos direitos e aos interesses da população, né, daquele local, entendendo as suas particularidades, entendendo as suas necessidades, principalmente, né, as necessidades básicas da população têm que ser atendida, e a lei orgânica municipal ela deve, né, pode e deve priorizar alguns aspectos que sejam de constante problema para o município, garantindo tanto a governança executiva, né, e a governança da administração pública que ela aconteça, mas que, se possível, direcionada para alguns setores que são considerados de maior urgência, de maior carência dentro daquele município, né? Isso não quer dizer que não haverá liberdade para a administração pública trabalhar dentro desse setor, ao contrário, né? A gente viu que uma boa governança municipal ele deve propor políticas de ações públicas sociais, né, promovendo uma maior justiça social, e que também haverá uma fiscalização, e a lei orgânica municipal ela deve prever e deve ajustar isso através de procedimentos, uma fiscalização das ações da administração pública do Executivo através da Câmara dos Vereadores, né, que constantemente não apenas fiscaliza as ações do Executivo municipal, mas também propõe, né, leis e ações que devem ser realizadas por esse Executivo. Então a lei orgânica municipal ela facilita a gestão, deve facilitar, né, essa gestão dos recursos públicos que são tanto próprias do município, como também advém dos outros entes federativos como o Estado e a União, e para facilitar, como eu estava falando, garantindo aquilo que está previsto na Constituição Federal, na Constituição Estadual e nas outras leis. Então, ela deve ser uma facilitadora para que se atinja, para que se alcance os direitos e as necessidades, as carências de determinada população, né, de determinados municípios. No próximo encontro a gente vai falar sobre os arranjos interfederativos, principalmente a partir de uma liderança ou de um envolvimento, melhor dizendo, né, de um envolvimento do município. Né? Então, como é que pode acontecer essas associações intergovernamentais a partir do município, quais elas são e como é que a gente observa isso no dia a dia, na prática, através de exemplos, como eu venho citando ao longo das aulas, e eu espero ver vocês até lá.